E se você vivesse no mundo onde 1 bilhão de pessoas se transformou em lobisomens depois que uma superlua apareceu no céu? Um ano depois, infelizmente, a lua tá de volta. Em algumas horas vai brilhar no céu, sendo que todo mundo que se expuser à luz lunar também vai se transformar, o que coloca você e a sua vizinhança no cardápio do dia. O que você faria nessa situação? Essa é a sensacional história de Werewolves, filme de lobisomens lançado em 2024, e que eu vou resumir por aqui e também mostrar jeitos de derrotar o longa, onde eu vou condenar todos os erros desses personagens com QI negativo e vou falar o que eles deveriam ter feito para se safar. Se você quiser continuar vendo filmes de lobisomem aparecendo aqui no canal, já sabe, se inscreve no canal para ficar a par de tudo. Também dá uma olhada na nossa playlist Filmes de Lobisomem, onde eu já derrotei joias como Cães de Caça, Anjos da Noite, O Uivo e muito mais. E por fim, mas não menos importante, dá uma mordidinha gostosa nesse like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando a gente conhece o Dr. Aranda, que tá tentando descobrir uma cura pro vírus do lobisomem. O cara logo dá as más notícias, falando pra todo mundo ficar em casa naquela noite, pois uma superlua vai aparecer. De certa forma vai conseguir desencadear o DNA dos humanos, transformando as pessoas em lobisomens. Olha aí, já tem um ótimo jeito de derrotar esse filme, é só não sair de casa. Eu faria esse acordo. O problema é que como 1 bilhão de pessoas já se transformou no ano passado, eles basicamente interpretam aquilo como uma compulsão, ou seja, os lobisomens têm que sair na lua, mais ou menos como se eles estivessem sofrendo de abstinência, o que vai causar um baita problemão para quem não se transformou ainda. Diante disso, o governo poderia ter sido um pouquinho inteligente e ter construído alojamentos para as pessoas ainda não transformadas. Um local fechado e fortemente armado com certeza daria conta da situação, sendo que todos os lobisomens danadinhos que porventura se aventurassem pelas ruas deveriam ser abatidos pelos militares se eles sobrevoassem as cidades com helicópteros. Aí vocês vão me falar, tá, mas os soldados também não podem receber a luz do luar, caso contrário vão se transformar. No entanto, a gente vê que os cientistas usam uma espécie de traje especial que repele a luz do luar, o que em tese permitiria que os militares também o usassem. Dane-se, porque é aí que a gente conhece o Wesley, um ex-fuzileiro do exército que agora tá trabalhando no CDC, o Centro de Controle de Doenças, no mesmo departamento do Dr. Aranda. O cara agora é responsável por cuidar da família do irmão, chamado Sean, um policial que burramente se lascou em uma operação. Isso tornou a esposa dele, Lucy, viúva, e agora ela tem que cuidar sozinha da Pimentinha Emma, uma juvenil que com certeza pode participar da competição para ver qual criança grita mais em filmes de terror, porque é só isso que ela sabe fazer o filme todo. Yeah! Cala a boca! Enfim, Frank dá uma fortificada na casa da cunhada, instalando cercas elétricas, câmeras e barricando as portas e janelas. Esse filme aqui é basicamente uma noite de crime com lobisomens. É a mesma premissa. Além de ter o mesmo ator, os humanos precisam sobreviver algumas horas, pelo menos enquanto a lua estiver no céu. Portanto, eu vou dar algumas dicas que eu dei lá na nossa saga Uma Noite de Crime, como por exemplo, você jamais deve ficar em casa numa circunstância dessas. Lobisomens são feras praticamente imbatíveis e é questão de tempo até elas invadirem a sua casa. Portanto, Lucy e Emma deveriam ter ido para um lugar vazio, como por exemplo, as montanhas e até mesmo o mar. Se elas fretassem um barco, poderiam ficar em alto mar tranquilamente por algumas horas, bastando que elas colocassem a capa à prova de luz. Dane-se, porque esse dia é muito importante para Wesley, já que ele vai para o CDC, onde o Dr. Aranda bolou um tipo de experimento que ele carinhosamente apelidou de tela lunar. É tipo um colírio, que ele vai pingar nos olhos dos infectados, já que em tese, aquilo ali vai criar uma proteção, impedindo que a transformação aconteça. Nesse balaio de mordida e lobisomem, a gente conhece Amy, uma outra geneticista, que é casada com Miles, um cara que deu azar de estar andando à noite no ano anterior e que também acabou se transformando. O cara é um dos voluntários para receber o colírio, sendo que ele fala que ama a Amy. Pelo menos até bater a vontade dele comer a garota. Legal, não é tão ruim assim. Enfim, uma mega operação é montada para fazer os testes, sendo que a gente vê 4 voluntários. Além de Miles, tem uma garota que fica bastante abalada, já que ela não quer se transformar de jeito nenhum. O mesmo não pode ser dito das outras 2 cobaias, que são caras meio biruleibe e começam a sentir a compulsão para olhar para a lua, e assim virar parentes do Tony Ramos no processo. Olha só, derrotar esse filme seria a coisa mais fácil do mundo nesse exato momento, porque é muito mais fácil prevenir do que remediar. O problema é que os militares fizeram uma operação 25 de março,
fácil porque tudo aqui é fajuto. Eu digo isso porque assim que a lua aparece no céu, os cientistas pedem que o teto seja fechado. O problema é que esse portão só fecha eletronicamente, o que é um baita erro, já que deveria ter algum fuzileiro ali esperando para fechar a parada manualmente caso algum problema acontecesse com a parte elétrica da instalação. Segunda ideia para derrotar essa parada: é sério que você vai colocar as cobaias em jaulas sem amarrar os danados primeiro? Muito bom. Esses caras aí deviam estar com uma focinheira ou coisa parecida, e também deveriam ter amarrado as mãos e as pernas deles com correntes de titânio. Dessa forma, mesmo que a jaula caísse ou fosse aberta, eles ainda teriam dificuldade para sair dela e se livrar das amarras, dando tempo para os militares doparem as criaturas com tranquilizantes. Enfim, não demora muito para a pataquada começar, já que os cientistas abrem a cobertura do teto e a luz inunda o corpo das cobaias. Milagrosamente, nada acontece, pois aparentemente a tela lunar está funcionando. Cerca de 1 hora se passa, e aí que a gente vê o Dr. Aranda e o Wesley analisando os resultados. Os dois então se dão conta de que o vírus da transformação é maroto, já que ele está se modificando no corpo das cobaias e contornando o colírio. Não demora muito para os nossos lobinhos começarem a se transformar, sendo que eles conseguem bater um equipamento e causam uma pane elétrica no local, desligando as luzes e impedindo que consigam fechar o teto. Tá aí, falei que tinha que ter um cara lá para fechar a parada manualmente. Eles vacilaram nessa, pois se tivessem soldados preparados com tranquilizantes nas mãos, assim que a transformação começasse, basicamente eles poderiam ter atirado nos danados ainda enjaulados. Infelizmente, um dos soldados começa a atirar pra tudo quanto é lugar e quebra a tranca de uma das jaulas, fazendo uma das feras se soltar e ajudar os coleguinhas. Pode colocar 4 soldados na conta. Wesley então tenta evacuar o Dr. Aranda do local, porém o danado cai e o traje especial dele se rasga, o que permite que a luz da lua bata na pele dele e o transforme também. Wesley diz que o cara pode controlar a transformação, o que eu acho bem difícil. Quem aparece de supetão na situação é o Walter, um dos outros cientistas que estava tentando trazer um tranquilizante para acalmar o Dr. Aranda. Infelizmente, o cara solta o lobo dentro dele para cima do cientista e dá uma cravada no bucho dele. Sem escapatória, Wesley tem que tirar o colega de profissão daquele local, ao mesmo tempo que a gente vê a doutora Amy fugindo também. Infelizmente, ela é cercada por um lobisomem e vê que ele já tá se divertindo com uma outra cientista genérica que acaba de entrar pra nossa contagem. A ela se junta Wesley e Walter, sendo que ela usa um cartão para entrar numa sala protegida. Infelizmente, uma outra cientista não tem a mesma sorte e também acaba sendo comida. Nesse meio tempo, a gente conhece Cody, o vizinho de Lucy, que por acaso também é um ex-fuzileiro e acha que consegue enfrentar o rojão de lobisomens famintos, o que eu já vou avisando. Ele não consegue. Eu digo isso porque o cara é muito burro. O danado tem uma sniper no térreo da casa, o que não faz sentido nenhum, já que ele deveria estar num lugar alto para vigiar a rua. O cara é um militar tão bom que basta que o lobisomem pegue um sofá e arremesse na direção da casa dele. Isso faz o borrão se transformar assim que a luz do luar incide no corpo dele. E o filme deixa subentendido que o cara tem algumas memórias da vida humana dele, já que o danado fica muito afim de degustar aquele bife ancho do lado da casa dele. E eu me refiro a Lucy e Emma. Ok, de volta pra Wesley. Ele tenta estancar o sangramento de Walter. No entanto, eu acho que como o bucho dele tá todo pra fora, não dá muito certo, já que o maluco se dá mal. Ele e Amy tentam fugir da instalação, se armando fortemente e também espirrando o colírio no olho. O problema é que na saída, ela dá de cara com Miles, o maridão, e atira numa válvula pra espantar o peludão. Enfim, os dois metem o pé na estrada, e aí que Wesley recebe uma ligação de Lucy que tá freando as carcinhas, já que ela fala que Cody tá tentando invadir a casa pra degostá-la. É nessa hora que o roteiro falha miseravelmente, e eu me pergunto quem que escreveu essa jossa. Se vocês não repararam, Wesley diz que vai até a casa da cunhada, só que, mano, o telefone tá no viva voz, portanto, ele não precisa ficar olhando o aparelho enquanto conversa com Lucy. Se o cara tivesse apenas mantido a atenção na estrada, ele não teria dado no meio desse ônibus flamejante. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe-trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta, você não paga nem taxa de abertura, nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cash
cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar para fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Nessa hora que Lucy tá conversando com o cunhado, a vizinha dela decide bater na porta, jurando que a mãe dela foi comida por um lobisomem. No entanto, Lucy demora muito pra abrir a porta pra mulher, o que faz ela ser papada também. Já era! Felizmente, Wesley já tinha instalado algumas armadilhas pra Lucy usar, como por exemplo, spray de pimenta, já que assim que o peludão coloca a fuça no portão, ela ativa a geringonça, deixando o parente do Tony Ramos bastante enfesado. Agora eu me pergunto, se o Wesley é tão bom assim em montar armadilha, ele pelo menos não poderia ter escondido uma lança que seria ativada assim que o lobo a pressionasse? Dessa forma o peludão seria perfurado, mais ou menos como era feito nos castelos na Idade Média. Enfim, Wesley e Amy tem que andar a pé até a casa de Lucy, porém eles se deparam com 3 lobisomens numa estrada. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Não querendo trocar tiro com os peludões, porque afinal isso realmente não tá dando resultado nenhum, eles decidem se esconder debaixo de uns carros. E aí que a gente vê que esses lobisomens são a espécie mais inútil por aqui, já que um dos peludões coloca o focinho pra baixo e milagrosamente não consegue sentir o cheiro dos dois. Vocês podem até dizer que era por causa do spray, mas o roteiro não sabe costurar muito essa parada não. Milagrosamente eles conseguem passar desapercebido pelas feras. No entanto, assim que eles saem debaixo do carro, o relógio que o cara tinha programado pra avisar que tava na hora da segunda dose do soro começa a pitar, atraindo a atenção dos peludões pra cima dos dois. Eles então saem correndo, sendo que um garotinho genérico aparece e diz pra eles o seguirem. Wesley e Amy então se veem numa espécie de grupo de resistência, onde o líder do bando fala que protege as pessoas, encarcerando os infectados em jaulas. No entanto, o chefe aí não gosta muito de funcionários do governo, já que grande parte da população tá culpando o CDC por não conseguir resolver a situação. Wesley então apela pro sentimental e fala que só quer rever a família dele, o que comove o coração do líder, que deixa os dois passarem, mostrando pra eles um elevador que dava acesso aos túneis da cidade, por onde eles vão poder atravessar sem se deparar com os parentes do Tony Ramos. Enquanto isso, a gente vê Lucy analisando as câmeras e percebendo que Cold tá se tornando o líder da matilha. Eu digo isso porque ele começa a reunir outros lobos do bairro e ainda faz uma coisa que, meu Deus, não tem sentido nenhum nesse filme. Ele usa água pra lavar o olho e eliminar o efeito do gás de pimenta. Tá brincando comigo, pegadinho? Nesse balaio de filme ruim, a gente vê Wesley e Amy dando de cara com o lobisomem no esgoto, sendo que o bichão dá uma surra nos dois. Porém, Wesley estudou física e percebe que a barra de metal de um portão é muito eficaz em atravessar os peludões, o que ele faz, finalizando o lobisomem. Como eu tinha dito antes, o efeito da fórmula acabou e agora os dois não podem deixar a luz do luar tocar o corpo deles. Para isso, eles pegam 2 mantas e enrolam em volta do corpo, sendo que eles não podem tomar o antídoto, pois a substância tem que ser refrigerada a uma certa temperatura. Para isso, eles invadem o mercadinho, onde a gente descobre que uma juvenil foi infectada e se transformou numa coisa feia. Wesley fala pra ela não avançar, mas eu acho que ela não tá sabendo muito falar inglês nesse momento. Quem aparece por trás dela é Amy e aplica uma rajada de choque na garotinha, a desmaiando. Peraí, cara, você vai me dizer que barras de metal genéricas e aparelhos de choque são muito mais eficazes que as armas que eles atiram tanto e não matam ninguém? Exatamente. Enquanto isso, Lucy tá comendo o pão que o capeta amassou, e eu digo isso porque os lobisomens estão tentando forçar a entrada pelo muro, se eletrocutando no processo. Percebendo que é só questão de tempo até as feras entrarem no covil, Lucy decide apelar também, e o que ela faz? Ela pega uma 12 que o Wesley tinha deixado pra ela, só que mano, esse deve ser o pior cunhado do mundo, e eu digo isso porque o cara deixa 9 balas pra mulher se defender. Pobre! Pô, cara, nos Estados Unidos você consegue comprar uma R15 por $400. Portanto, ela deveria ter comprado mais de uma arma. Dane-se, porque enquanto ela carrega a 12, ela começa a falar palavras de autoajuda pra si mesma, indicando que ela leu bastante material de estoicismo naquela manhã. My home is a sacred ground. I will protect myself and the ones I love at all costs.
I am a survivor. I am strong. I am capable. Ela realmente vai precisar dessa parada, já que Cody é maroto e derruba um poste na cerca elétrica, permitindo que ele e os outros lobisomens invadam a casa. Agora me pergunto, se a intenção dessas duas poias era passar a noite em casa, elas pelo menos poderiam ter aproveitado o ano todo para cavar uma espécie de quarto do pânico, exatamente igual aquele filme dos anos 2000, um local fortificado e que Cody não saberia da existência. Dessa forma elas poderiam ficar lá tranquilas. Afinal, o farejo dessas feras não é exatamente o melhor do mundo. Enquanto isso a gente vê Wesley e Amy se deparando com 3 guerreiros de final de semana que estão colocando os lobos pra correr, sendo que a gente pode contabilizar mais 4 peludões abatidos no chão. A ideia do Wesley é pedir uma carona pra eles até a casa de Lucy, só que mano, esses 3 soldados aí estão à base da paranoia, já que eles avistam Wesley e ficam em choque pelo fato dele não estar usando uma máscara pra se proteger da luz do luar. O fuzileiro tenta acalmar o trio parada burra, dizendo que o CDC desenvolveu um composto que permite que eles fiquem 1 hora sem ser infectados. O problema é que, como eu disse anteriormente, a população não tá colocando muita credibilidade no governo não, e os 3 guerreiros acham que a dupla de cientistas estão de caô com eles. Enfim, os lobisomens voltam pro round 2 e finalizam 2 soldados, enquanto o terceiro pega uma arma em cima da picape e começa a mandar brasa em todo mundo, incluindo Wesley e Amy. No entanto, um outro lobisomem motoqueiro aparece na situação e finaliza o terceiro capanga. Amy então fala pros dois se separarem, sendo que ela vai atrair a atenção dos lobões, pois ela tem uma teoria de que pode funcionar, enquanto Wesley vai ficar responsável por dar a partida no veículo. Do nada, alguma coisa extremamente estranha acontece nesse filme, já que Amy chega pro lobão motoqueiro e começa a rugir pra ele, que faz a mesma coisa. O que esses caras estão fazendo? Batalha de rap canino? Ficou, ó, uma bosta. Isso dá tempo pra Wesley subir na picape e pegar a arma, que ele gentilmente usa pra finalizar o peludão do rap. Ele então pede pra Amy correr até a picape, só que mano, ela até faz isso, porém ao abrir a porta, ela do nada olha pro cara, dá um sorrisinho e é arrastada pra cima por outro lobisomem, já que esse roteiro não tem a mínima ideia do que fazer com os personagens. Por que ela deu essa parada e simplesmente não sentou na porcaria do banco de passageiro? É tudo burrice. Enfim, quando os lobões vão invadir a casa de Lucy, Wesley finalmente chega ao resgate. Aí você pensa, pô, o cara tem uma arma super potente na caçamba da picape, ele vai usar isso pra fazer alguma coisa, não é verdade? Então, pode tirar o lobinho da chuva, porque ele prefere pegar a picape e atropelar 4 lobões. Infelizmente, essa mesma tática não dá certo com Cody, que pula em cima da picape e faz Wesley bater na casa de Lucy, prensando o lobão na parede. Ele então sai correndo pra ver a família, que também tá um pouco lascada nessa, já que um 5º lobo entrou na casa e vai pra cima das duas. Felizmente, elas resolvem fazer alguma coisa de útil nesse filme, pois Emma aplica um spray de urso no danado, enquanto o Lucy chega pela surdina e crava uma tramontina no lobão, terminando o serviço com a ajuda de um machado. Dane-se, porque Wesley entra na casa e pede a arma de Lucy, o que não vai rolar, pois ela conseguiu gastar todas as balas. Eu avisei que eles tinham que ter comprado mais de uma arma. Não bastando isso, a gente descobre que o lobão do Cody não foi de base, sendo que o danado empurra a picape e tá prestes a entrar na casa pra jantar os 3. Nessa hora tem uma coisa muito útil que eles poderiam ter utilizado, se chama relógio. Se eles tivessem reparado no horário, perceberiam que estava a poucos minutos de amanhecer. Diante disso, era só eles terem barricado um dos quartos com a mobília e esperado o tempo passar, pois assim que a lua sumisse do céu, Cody se transformaria novamente em ser humano. Esquece isso, porque Wesley tem uma ideia melhor: sair sob a luz do luar e se transformar para dar uma lição em Cody. A luta entre os dois é tão emocionante quanto assistir 2 pombos brigando por pão na praça. Minto, talvez ver os 2 pombos seja mais interessante do que essa bodega aqui, já que Wesley simplesmente chega do lado do lobão e arranca a cabeça dele. A má notícia é que Wesley também perde a consciência na transformação e logo sente o cheiro do baby beef de Emma do lado de dentro. Ele então tenta invadir a casa e é aí que Lucy percebe que uma das balas tinha caído no chão. Ela então carrega a arma novamente e à medida que Wesley entra na casa, ela fala pra ele se controlar e tentar reganhar a consciência, pensando nelas e no irmão falecido. Por algum motivo, Wesley parece concordar com a situação e coloca a cabeça perto do cano, indicando que ele quer ser finalizado pela cunhada. Mas peraí, se ele tem autoconsciência nesse momento, não seria muito mais simples ele sair da casa e ir pra rua? É verdade. Dane-se, porque Lucy ouve o barulho do relógio e se dá conta de que amanheceu lá fora. Ela então usa a última bala pra atirar na janela, permitindo que a luz do sol adentre o local e destransforme Wesley, sendo que nesse momento a gente repara que a transformação em lobisomem realmente contribuiu pro shape dele, já que o abdômen do maluco tá rasgado. Lucy então olha pro cara com muita admiração, meio que lambendo os beiços, numa cena bizarra em que mostra que ela talvez
vocês têm a total intenção de continuar explorando os homens da família. Nossa! Pessoal, esse foi o resultado de Werewolves, filme que foi destruído pela crítica e pelo público. Um estúdio produziu um filme de lobisomem tão sem vergonha quanto esse aqui em pleno 2024 tá de brincadeira, ninguém merece. A maquiagem dos lobisomens não é legal, em alguns takes dá pra ver que são pessoas vestindo umas fantasias mequetrefes, a história é muito chata e enrolada, sendo que o diretor não consegue construir nenhuma situação de tensão. Além disso, não fica claro várias coisas no filme, como por exemplo, balas de prata funcionariam nas bestas ou não. Galera, realmente é um filme de baixo orçamento, mesmo tendo Frank Grillo, que é um ator que eu gosto, no papel principal. Os efeitos especiais na hora da transformação até que conseguem dar uma melhorada no resultado, mas não é suficiente para salvar o filme. Diante disso, dou uma nota 5 para Werewolves. A gente não sabe quanto que o filme custou para ser feito, porém eu acho que foi muito mais do que os 2 milhões que eles arrecadaram no cinema, sendo que vários veículos especializados disseram que o filme deu um baita prejuízo. Não à toa, o longa ficou apenas uma semana em cartaz, antes de ser transferido por serviços de streaming e mercado digital. Galera, não esquece de seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, no Insta da página, @ednerd.canal, e vai lá no meu pessoal também, no @edbarros, trocar uma ideia comigo sobre filmes de lobisomem. Por falar nisso, eu quero saber qual é o próximo filme de lobisomem que vocês querem ver por aqui, então deixa a sugestão de vocês no campo de comentários. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no filme é de 23 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro Code Descabeçado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece o like. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!